correspondente Caixa Econômica. Não me cometa esses erros. Vou te falar detalhadamente tudo que você precisa colocar na balança para escolher o banco, escolher os melhores produtos e quais são as vantagens e desvantagens de ser correspondente da Caixa Econômica. E se isso é interessante para você, já se inscreva aqui no canal, porque aqui eu posto semanalmente vídeos explicando sobre como ser parceiro dos bancos, como escolher os melhores bancos e produtos, como prospectar clientes e tantos outros assuntos do mundo da correspondência bancária. Meu nome é Vanessa e eu trabalho nessa área há 16 anos e vou te ensinar quais são os passos ideais para que você ganhe muito dinheiro nessa profissão. Bom, vamos lá. Primeira coisa que ser correspondente bancário é quando você vende serviços financeiros para um ou para vários bancos. Serviços como empréstimos, financiamentos, consórcio, cartão de crédito, são vários produtos que você pode representar esses bancos e vender para eles e receber comissões por cada serviço vendido. Só que sempre que vão começar na correspondência, a primeira dúvida que aparece é: qual banco escolher? Um dos primeiros que vem na cabeça da maioria das pessoas é a Caixa, e por motivos óbvios, né? A Caixa é um banco muito conhecido, um dos mais antigos e também um banco que já tem nome no mercado. Então, obviamente, as pessoas que querem começar a trabalhar na correspondência já pensam nele, principalmente por conta de um serviço financeiro específico, que é o financiamento imobiliário. Sempre que se fala de financiamento imobiliário, o primeiro banco que vem na cabeça da maioria dos brasileiros é a Caixa. Então, por isso as pessoas pensam nele. Mas, vamos lá, eu queria, antes de mais nada, debater com vocês alguns pontos quando você pensar em ser correspondente do Banco Caixa. O primeiro deles é que, no momento da gravação dessa aula, a Caixa ela exige exclusividade para alguns produtos. Por exemplo, o financiamento. Então, quando você vai ser correspondente da Caixa, fere um dos grandes princípios que nós temos aqui e que eu aprendi a duras penas ao longo desses anos, que ser correspondente de um banco só faz com que você fique engessado e a consequência disso é ganhar menos dinheiro. Por exemplo, um cliente vem e quer fazer um financiamento com você e você é exclusivo da Caixa Econômica. Se por algum motivo esse financiamento não é aprovado, você não tem uma segunda opção de banco, você não tem taxas que você pode colocar e comparar para mostrar para o seu cliente a melhor opção e também você não tem opções de comissões para você. Vou dar um outro exemplo de produto aqui para ficar mais claro ainda. Vem um cliente que quer pegar um empréstimo, por exemplo, de 10 mil reais com você. Você sendo exclusivo da Caixa ou de qualquer outro banco, tá? Tô dando o exemplo da Caixa aqui hoje porque é o assunto desse vídeo. Mas se você vai atender esse cliente que quer 10 mil reais, você vai lá e coloca no sistema da Caixa e é negado. Você não tem outra opção. Simplesmente você entrega esse cliente de bandeja para um correspondente de um outro banco que possa aprovar esse crédito. Mas também uma coisa que você deve se atentar. Por exemplo, se esses 10 mil reais iam te gerar uma comissão, por exemplo, na Caixa de R$ 1.000, tem outros bancos que poderiam estar pagando mais, mas você está aqui, ó, às cegas, porque você não sabe. Então, o pior de tudo é você não saber o que está acontecendo no mercado quando você é correspondente de um banco só. E a Caixa é um dos bancos que está sempre batendo no ponto de exclusividade. Então, para você ser correspondente da Caixa, normalmente você vai precisar fazer o seguinte caminho: ir até uma agência bancária, falar com o gerente dessa agência. Ele vai analisar o seu perfil e também se tem espaço para ter mais um correspondente Caixa, caso já tenha algum na cidade. Dependendo do tamanho da cidade, pode sim colocar mais de um correspondente. Só que eles determinam também a distância que você precisa estar da agência principal e normalmente eles vão te dar uma instrução de onde você deve instalar esse correspondente da Caixa. Então assim, você vê que tem regras e você precisa seguir essas regras para ser aprovado, que é uma das coisas que nós sempre falamos aqui. Você acaba trabalhando nos moldes de outra pessoa e não nos seus. E isso é algo que me incomoda muito. E se não te incomodar, tá tudo bem. Mas me incomoda muito porque faz com que às vezes eu não consiga ganhar o que eu quero e preciso, a meta que eu desenhei para mim, por causa dessas travas que correspondentes exclusivos colocam. No caso da Caixa, isso é muito evidente porque ele deseja que você tenha ali os produtos vinculados ao banco dentro dessa agência e não possa ter mais nenhum. Você não pode vender um produto do Bradesco, um produto do Santander, um produto de qualquer banco que seja dentro de um correspondente exclusivo Caixa. Óbvio, né? Isso está em contrato, inclusive,
Então, quando você vai analisar um banco, sempre pergunte, sempre veja se tem a necessidade da exclusividade, porque se tiver, você está preso àquilo e provavelmente você vai ganhar menos dinheiro. Então, coloca isso na balança na hora de escolher esse banco que, por mais nome que ele tenha, se ele não vai colocar dinheiro no seu bolso, ou seja, através do seu trabalho, é claro, talvez não faça sentido. Então, quando eu comecei, eu era correspondente exclusiva, não da Caixa, mas isso me dava travas muito grandes e fazia com que eu não conseguisse, às vezes, atender praticamente todo tipo de cliente que entrasse ali. Então, imagina só que você vai numa pizzaria que vende um sabor só, você vai dentro de uma farmácia que vende um remédio só. Quando você é correspondente exclusivo de um banco, você está ali fadado a vender apenas aquilo que o banco manda, nas regras do banco, dentro do que ele vai dizer que vai pagar para você, e você não tem noção nenhuma de mercado. Então hoje, a correspondência bancária, ela mudou muito. Se você está começando agora, saiba que o caminho é ser multibancos e multiprodutos, caso você queira ganhar dinheiro. Porque se você é multibancos e multiprodutos, você está sendo ali, se comportando como uma mini agência bancária, que é uma das coisas que eu falo muito aqui. É importante que você se coloque como uma mini agência bancária, porque assim você vai conseguir atender mais clientes, dar mais soluções para o seu cliente, trazer melhores taxas para ele. Ó, tudo isso que eu tô te falando aqui, eu falo em muitas das minhas aulas, porque as pessoas elas só descobrem isso depois que elas entram para o mercado. Então, é importantíssimo que você coloque isso no papel, se for necessário, para você entender como você vai atender esses clientes. Aqui, por exemplo, eu ensino para os meus alunos ser correspondente de um leque de mais de 50 instituições bancárias, entre bancos, financeiras e fintechs. Mais de 70 serviços financeiros, para justamente conseguir atender mais clientes, o máximo de clientes possível, porque quanto mais clientes eu atendo, mais dinheiro eu coloco no meu bolso. Só que nem por isso eu não sou correspondente Caixa. Olha só, eu sou correspondente Caixa nos bancos que ele não exige exclusividade. Existem produtos que sim estão liberados para o correspondente multibancos e multiprodutos. Então eu tenho a Caixa no meu portfólio, os meus alunos também têm Caixa no portfólio, mas só para os produtos que ele não exige exclusividade. Então assim, você não precisa eliminar um banco caso você queira muito, ache aquilo interessante, você não precisa eliminar esse banco da sua ideia. Você pode deixar ele ali para ser um banco estratégico para trabalhar determinado produto, determinado cliente, até mesmo para passar mais credibilidade, porque sim, quando você vai falar com o seu cliente e você fala que você é correspondente de um banco de renome, como Caixa e tantos outros, você passa mais credibilidade. Olha que legal, a Vanessa começou a trabalhar como correspondente, ela está fazendo um empréstimo para aquele banco lá. Nossa, olha que legal, ela tem parceria com aquele banco. Olha, que interessante. Então, se ela é parceira daquele banco, significa que ela trabalha certo. Talvez passe esse tipo de pensamento pela cabeça do seu cliente, principalmente se você está começando agora, você vai precisar ter essa confiança em você também. E saber que você tem um banco de renome no seu portfólio te dá muitas vezes essa segurança. Apesar que eu digo que a maior segurança que nós temos ao começar na correspondência é quando nós olhamos para aquele banco, mas olhamos para a nossa conta e vemos o dinheiro caindo na nossa conta. Sempre que eu falo com os meus alunos, a primeira coisa que eles falam é que quando caiu a primeira comissão, ele entendeu que aquilo era para ele, que ele entendeu que dava certo, independente se a comissão era um volume expressivo ou até mesmo um pouco menor, porque imagina, você vê o mercado, você vê pessoas ganhando dinheiro com isso. Faz sentido para você que isso dá muito dinheiro, porque você vê os bancos ganhando milhões. A cada trimestre é divulgado o balancete dos bancos e eles falam em milhões, bilhões de reais. E aí você fala, por que eu não vou ganhar dinheiro com isso se eu tô vendendo exatamente o que é vendido dentro de uma agência bancária? Aí você começa a analisar, vê que isso dá dinheiro, mas você só acredita de verdade na hora que cai a primeira comissão na sua conta. Você se empodera, né? Você fala, agora sim eu entendi que isso dá certo pra mim. E se caiu R$1.000 na minha conta, por que não 10 mil? Por que não 100 mil? Então esse é o caminho de você olhar para o mercado, olhar para você e entender que isso dá certo. A Caixa, reafirmo, não é um banco para você tirar da sua ideia, não é isso. O vídeo é para te mostrar o que você precisa colocar na balança e os erros que você não pode cometer caso você queira começar do jeito certo. Porque se você começa do jeito certo, as chances são muito maiores de você fazer dinheiro muito mais rápido. Quem aí não quer começar e na semana seguinte já ter comissão caindo na conta? Eu vejo isso todos os dias. Eu quero que isso seja para você também.
Então, seja multibanco, seja multiprodutos, é isso que eu aprendi, é um dos meus maiores aprendizados ao longo aí de quase 2 décadas trabalhando nesse segmento, e eu posso te garantir que sendo multibancos e multiprodutos, você consegue atender o seu cliente de um formato muito melhor, atender também os seus pré-requisitos para poder ter mais comissões de um formato muito melhor. Inclusive, já peço para você curtir esse vídeo, porque sempre que você curte um vídeo nesse canal ou qualquer outro, você está mostrando que essa mensagem é interessante e o próprio canal entende que ele pode entregar para mais pessoas esse vídeo, pessoas que estão pesquisando por isso e que precisam de ajuda, precisam de orientação para começar do jeito certo. É isso que eu quero para você. Eu sempre falo aqui, né, que um grande marco é você começar na correspondência bancária e atingir os seus primeiros 10 mil reais em comissão. Inclusive, é isso que eu entrego para os meus alunos aqui, ó, essa placa de 10 mil de faturamento quando eles atingem esse valor. E por que 10 mil? Porque 10 mil eu entendo que é um valor que dá para você começar a viver uma vida diferente. É você olhar para o mercado e falar, realmente eu posso viver da correspondência bancária. Para mim, foram 2 semanas o suficiente para eu começar a já fazer milhares de reais. Como vai ser para você? Eu não sei, pode ser que seja até mais rápido que isso ou não. Depende do quanto animado você está para isso, o quanto dedicação você vai colocar nesse mercado e também a direção, a velocidade que você vai fazer isso. Porque se você tem direcionamento, você sabe o que fazer e faz do jeito certo, a tendência é que você ganhe dinheiro muito mais rápido. Então, para você que está assistindo esse vídeo, já é do mercado e fez sentido isso que eu te falei? Aqui na descrição desse vídeo você encontra como você pode ter mais produtos, mais bancos no seu portfólio. E se você está começando agora, já saiba, aqui nesse canal você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre correspondência bancária do jeito certo para que você ganhe dinheiro. E na descrição, obviamente, eu deixei também para você um link para você dar os seus primeiros passos, começar do jeito certo na correspondência bancária. Inclusive, nos próximos dias, se você está assistindo esse vídeo aqui, perto da data que eu postei, nos próximos vídeos, aliás, nos próximos dias, nós vamos estar fazendo um evento onde eu vou mostrar como você pode começar do jeito certo, de uma forma mais profunda, falando sobre comissão, detalhadamente sobre produto, sobre banco. Então eu te convido a se cadastrar para participar deste evento. Do mais, espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.